Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, 8 horas. 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos dando início à nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Estamos aqui reunindo as primeiras informações para que você comece bem a sua semana, comece bem informado e com as notícias que já movimentam altas importantes aí nos principais mercados. Naturalmente, quem puxa esse bonde aí das altas nessa segunda-feira é o petróleo, que foi quem mais caiu na última sexta-feira. Então a gente vai recapitular o que aconteceu na última sexta e entender o que trouxe essa animação de volta aí para os investidores e, claro, saber o que está motivando cada mercado, né? E, claro, também que os mercados, apesar dos seus fundamentos hoje, vão olhar bastante para o financeiro e para todas as questões ligadas ainda à variante Delta, né? A variante Ômicron, né? Que é a nova preocupação do mercado aí quando o assunto é a pandemia do coronavírus. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Vamos dar uma olhadinha nos principais mercados, vamos ver o que já é notícia nesta manhã de hoje. Vamos ver como é que estão as condições climáticas, né? A gente tem bastante gente aqui falando já sobre o clima. Ó, aqui em Araguaiana, Mato Grosso, chove há mais de 10 horas. Temos mais de 100 milímetros tranquilo de chuva acumulado, me diz o Sérgio Moraes. Sérgio, obrigada pela informação. Agora me diga como é que isso está impactando aí as lavouras mato-grossenses. A gente está com o plantio de soja concluído, o plantio de milho praticamente concluído, né? Milho verão. Então, precisamos ver como é que esse excesso de chuvas impacta para vocês aí nesse momento, né? Enquanto isso, a gente tem regiões ali do sul do Brasil, onde ainda faltam precipitações em volumes adequados, né? É o efeito do Laninha, é um ano de Laninha moderado, né? Mas ele está aparecendo com esse corte das chuvas ali para a região do sul do Brasil. Na última sexta-feira a gente destacou bastante a questão da seca para o milho do Rio Grande do Sul. É o terceiro ano consecutivo que o milho gaúcho perde na safra verão por conta das variações climáticas adversas, né? Nós temos a possibilidade de uma frente fria que avança para o sudeste essa semana. Então, atenção, a gente vai te atualizar de tudo isso por aqui, tá certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, por onde você pode ficar muito bem informado sobre o que acontece na cafeicultura do Brasil e do globo. Basta você seguir @Cooperativa Cochupé no Instagram e vai ficar ali bastante atualizado, tá certo? Olha só. Hoje o Fábio me perguntando se o milho hoje sobe ou desce na B3. Olha só, Fábio, eu gostaria de poder cravar essa pergunta para ti agora, viu? Mas infelizmente não consigo dizer para você se o milho sobe ou desce hoje na B3. Mas é possível que a gente tenha pelo menos um fôlego aí das cotações. Na última semana, o que nós vimos foi o milho, inclusive, acumular uma alta de 3% na semana na B3, 3% na semana na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Chicago, o milho conseguiu encontrar espaço para fechar em alta num dia de perdas tensas, generalizadas e desesperadoras para todos os mercados. Conseguiu fechar em alta com compras sendo feitas lá nos Estados Unidos. A China comprou alguns volumes de milho, outros países compraram, e isso deu espaço para o mercado do milho fechar em alta. E hoje, inclusive, vamos ver se continua assim. Tá perdendo um pouquinho agora, acabou de virar o mercado. A gente vai entender um pouquinho mais do mercado do milho já, tá, Fábio? Continue conosco. Vamos fazer a nossa rodada aqui de preços pelas principais commodities. A soja sobe 0,5% agora na Bolsa de Chicago, já chegou a subir mais, um pouquinho mais cedo. O milho tem uma pequena baixa, bem próximo da estabilidade de 0,2%, quase nada, né, mercado se ajustando. O trigo sobe 0,9%, quase 1% de alta. O café sobe 1,06% de alta na Bolsa de Nova York. O açúcar sobe 0,9%, o algodão 0,9%. O petróleo WTI tem alta agora de 5,28% para valer 71 dólares mais 75 centos por barril. Vamos olhar o Brent também, o Brent que é referência para a Petrobras, que é referência de oferta e demanda, que é referência para o mundo quando a gente fala de petróleo. Perdão. Então a gente tem uma alta para o Brent de 4,9% agora, ambos os mercados também intensificando as suas altas em relação ao que nós observamos mais cedo. E o barril do petróleo Brent valendo agora 75 dólares e 7
tá? Então a gente tem aí um mercado importante. Eu vou abrir aqui as demais commodities que não as agrícolas para a gente dar uma olhadinha também além do petróleo, né? Vamos ver aqui o que nós temos para gás natural, para as commodities metálicas e tudo mais. Bom, o gás natural recua hoje, cai 6,7%. Nesse momento, o ouro sobe, a prata sobe quase 2%, o cobre sobe mais de 1,5% e a gente tem essa condição, portanto, para as commodities. As bolsas, né, os mercados acionários estão subindo em praticamente todas as partes do globo, salvo a China, que fechou com os seus índices acionários em queda, ainda diante das preocupações com a variante Omicron. Já já a gente vai abrir um pouco mais essa notícia dos mercados asiáticos. O dólar index também opera estável nessa manhã de segunda-feira, tem um pequeno ganho de 0,08%, tá? Então a gente tem um mercado muito mais tranquilo nessa segunda-feira e eu diria até um pouco mais otimista. Na última sexta-feira, a gente viu uma venda generalizada de ativos, de posições, de uma liquidação, era a Black Friday das commodities, né? Foi realmente uma sexta-feira muito agitada e muito tensa, né? O mercado estava muito tenso diante das notícias da variante Omicron, que foi detectada lá na África do Sul. Não quer dizer que ela surgiu na África do Sul, ela foi detectada pela primeira vez na África do Sul. Imediatamente, diversos países fecharam as suas fronteiras, não permitindo, inclusive, a chegada de voos da África do Sul e de outros países também ali do continente africano, como a Namíbia, como o Zimbábue, né? Então, a gente teve outros países também e a variante Omicron foi identificada em outros países também, como Israel, como a Bélgica, e isso tudo trouxe uma preocupação muito forte para os mercados, né? O que vai acontecer com a nossa retomada do crescimento global? Como é que as coisas vão se dar novamente? Vai ter uma nova onda da pandemia? Como é que age a variante Omicron? Inclusive, no finalzinho da sexta-feira, e ainda está em destaque na nossa página, e eu vou deixar aqui o título para você e o caminho, o que você precisa saber sobre a nova variante da Covid-19 que desafia até as vacinas. O que é sabido é que quais são as últimas informações, né, que o mercado tem sobre a variante Omicron? Número 1, ela tem sintomas leves, né? Ela tem sintomas bastante semelhantes aos das outras variantes. Ela tem um grau de transmissão bastante rápido, que já foi uma situação identificada ali com a variante Delta. E ela ainda nenhuma morte por coronavírus foi detectada por pacientes que tinham a variante Omicron. Então, isso tudo acabou trazendo uma espécie de... Essas notícias foram, inclusive, se intensificando no final de semana, com a OMS falando assim: é preciso cautela, mas não é possível desespero, não é preciso desespero, né? Tá tudo sob controle, são situações que a gente já conhece e, naturalmente, nós já estamos preparados para lidar com uma possível nova onda da pandemia de outra forma. Então, essas informações acabaram trazendo um certo alívio para o mercado. Olha só, o Jonathan Simeão fez um trabalho incrível na última sexta-feira, listando o que nós sabemos até esse momento sobre a nova variante. Cientistas do Reino Unido consideraram a nova variante da África do Sul como a mais preocupante encontrada até agora. Mas por quê? Porque ela tem rápidas mutações. Não é porque ela traz ou sintomas mais graves ou uma taxa mais letal. Não, é porque ela se desenvolve e apresenta mudanças muito rapidamente. A nova cepa pode tornar as vacinas menos eficientes, pois tem uma proteína spike que difere drasticamente das demais do coronavírus original. Então, as vacinas que foram baseadas na proteína do coronavírus original, essas vacinas não conseguem capturar, então, a variante Omicron. Essa é a maior preocupação, portanto, dos mercados. Algumas farmacêuticas já disseram que podem entregar uma vacina para essa variante, caso seja necessário, já no começo de 2022. A Pfizer deu 100 dias, a Moderna também se manifestou. Isso foi uma outra notícia que ajudou a equilibrar o mercado e que traz essa recuperação, portanto, nesta segunda-feira. A variante encontrada na África do Sul tem mutações que também podem evadir a resposta imunológica gerada pelas infecções anteriores. O Centro para Resposta Epidêmica e de Inovação na África do Sul diz que foram localizadas 50 mutações
dessa variante. Dessas, mais de 30 na proteína spike. É isso que dificulta, portanto, a ação da vacina. Foram confirmados até o momento 77 casos da nova cepa na África do Sul, esse número já subiu um pouquinho, além de casos na Bélgica, Botsuana, Hong Kong e Israel. Se eu não me engano, no Canadá também já tem. Até o momento, menos de 25% da população sul-africana foi vacinada, o que acaba sendo uma preocupação bastante séria, e, portanto, nós teríamos essa preocupação de que os países com a menor taxa de vacinação poderiam estar naturalmente mais vulneráveis a essa nova variante. Isso realmente pode acontecer. O brasileiro que aqui chegou vindo da África do Sul testou negativo assim que chegou, para a Covid-19, assim que desembarcou no Brasil. Pediu para ser refeito o teste, quando se refez, deu positivo. Os estudos estão no Instituto Adolfo Lutz ou na Fiocruz para que se identifique se é a variante Ômicron ou não. Mas ele está com o coronavírus, está com o Covid-19. Então, estamos aí acompanhando. A Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou as restrições de voos vindos da África do Sul e 5 países vizinhos: Botsuana, Suazilândia, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. O presidente Jair Bolsonaro descartou fechar aeroportos para tentar conter uma nova onda da Covid-19 relacionada à nova variante no Brasil. E os Estados Unidos disseram que vão impor restrições a voos de países africanos por conta da variante Ômicron, também a União Europeia e o Canadá. Aí, nesta segunda-feira, como eu falei, a gente tem esse refresh das notícias, né? Essas mais informações que, volto a dizer, são preocupantes, mas não são alarmistas, não são desesperadoras, como no começo das coisas, que tudo se disseminava muito rapidamente. Então, apesar das preocupações muito agressivas, os investidores já começam a ouvir outras sinalizações, inclusive sobre o petróleo, que eu vou comentar já já. Reino Unido, Alemanha e Itália também já detectaram casos da Ômicron, tá? A Holanda está analisando 61 casos suspeitos da nova variante. Do mesmo modo, no Reino Unido, o sentimento o sentimento econômico, né, piorou de novo em novembro, como já vinha sendo esperado. E a maior preocupação é justamente entre os consumidores, né, que estão ali preocupados com uma possível quarta onda. E eu falei na semana passada, vocês se lembram que eu falei na semana passada? A OMS estima ainda 700 mil mortes na Europa até março por conta do Covid-19. E a gente nem estava tratando ainda da agressividade ou não da variante Ômicron. Então, isso ainda está permeando o mercado. Eu falei tudo isso para quê, né? Para dizer para você que isso ainda está permeando o mercado, essas notícias todas. A gente ainda vai ter muita informação e, como no começo da pandemia, a gente ainda vai ter muita informação desencontrada, que depois os especialistas vêm ou confirmando ou desmentindo, mas tudo isso deixa o mercado extremamente nervoso, volátil. E por que hoje os mercados estão subindo? Primeiro, porque a gente vê os caçadores de barganhas, né, fecha aspas, para os jargões aí do mercado, a gente viu que estava tudo baratinho, né? Então os investidores voltam a olhar para as commodities, isso é um fato. O outro fato são essas notícias que acabam trazendo uma certa, né, um choque de realidade. Ó, calma, todo mundo fica calmo, que a gente está tentando entender aqui. Então isso já é uma outra situação. A Christine Lagarde também falou, ó, gente, aqui na zona do euro a gente está conseguindo imaginar que vai controlar melhor essa possível quarta nova onda. Mais do que isso, Goldman Sachs se posicionou e falou, ó, a queda do petróleo foi bastante exagerada na última sexta-feira. Não precisava de tudo isso. Hoje o petróleo já está recuperando metade do que perdeu na última sessão. Então tudo isso vai trazendo essa liquidez, essa volatilidade que é bastante comum no mercado de commodities. E a gente vai acompanhar tudo isso bem de pertinho aqui, principalmente, claro, entre as notícias das commodities agrícolas. Vamos entender como é que as commodities agrícolas estão respondendo a todos esses movimentos. Vamos começar pelo mercado da Bolsa de Nova York, porque a gente pode olhar para o petróleo e o Jonathan Simeão já abriu para a gente o mercado do açúcar. Veja só, açúcar salta mais de 1% em Nova York nesta manhã de segunda-feira, a um ajuste de posições depois da queda de quase 3% na sessão anterior. Claro que o mercado do açúcar foi um dos mais impactados na última
na última sexta, ao lado do mercado do óleo de soja, que perdeu também quase 3%. O farelo caiu, a soja em grão caiu, tudo caiu na sexta-feira. Como eu falei, foi a Black Friday enlouquecida das commodities para todos, e aí foi isso que aconteceu, né? Então, hoje essa alta no mercado do açúcar, além dessa recuperação natural do próprio mercado, que tem fundamentos, lembrem-se, altistas, por conta de uma preocupação com a oferta, de preocupações com a próxima safra de cana aqui no Brasil, vai encontrando espaço nesse caminho aberto aí pela retomada do petróleo. Tá? Então, o açúcar é um exemplo disso, o café é um outro exemplo disso. Vamos abrir aqui os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. O único a recuar um pouquinho é o dezembro, que também a gente está no final do mês de novembro, já o dezembro sai da tela, né? O dezembro vale agora $2,45 mais 45 por libra peso. O março, $2,45 mais 65, 1,11% de alta. O maio, $2,44 mais 70 por libra, uma alta de 1,05%. O julho, $2,43 mais 80 por libra, uma alta de 1,02%. Quando a gente olha para o mercado de café, também tem essa condição toda, né, dessa preocupação muito agressiva com a nossa oferta de café. A oferta de café global, melhor dizendo, né? A gente tem uma atenção muito forte a essa oferta ajustada, aos estoques baixos, aos estoques que são apertados, e é uma demanda que continua crescendo, se mostrando muito forte. Mais do que isso, há preocupações para as próximas safras aqui no Brasil, que vão continuar sentindo os impactos do clima ruim da última temporada, dessa que a gente está terminando de colher agora. Então, o mercado de café, assim como o do açúcar, como eu acabei de citar, tem fundamentos positivos. Soma-se a isso uma puxada ali dos índices acionários, dos mercados ali os seus mercados vizinhos, como o açúcar, como o algodão, vai subir também, é natural. Então, há espaço de fato para o mercado do café, assim como do açúcar, voltar a subir também nessa segunda-feira, né? É um dia de recuperação generalizada, tá? Como foi de baixas generalizadas, é de altas generalizadas também. Quando a gente olha para o mercado, tanto do açúcar quanto do café aqui no Brasil, a gente ainda está falando de preços elevados para as duas commodities. Os indicadores CPEA para as duas commodities, e no café, tanto robusta quanto arábica, vieram aí registrando altas históricas, indicadores históricos. Para o açúcar bater o recorde nominal mais de uma vez esse ano, e a gente tem internamente, portanto, bons momentos para os preços, tanto do café quanto do açúcar, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A soja agora, para janeiro, $12,59 por bushel, tem 6 pontos mais 25 de alta. O março, $12,70, subindo 7 pontos. O maio, $12,79, tem 6 pontos e meio de ganho. O julho, $12,86, subindo 7 pontos mais 25. O mercado, ele se atenta bastante a essa recuperação total, e a gente tem ganhos também do farelo e do óleo de soja, que inclusive sobem mais do que a soja grão. O farelo sobe mais de 1%, o óleo também estava, quando eu comecei a conversar com vocês, a gente estava com 1% de alta. Já tinha subido um pouquinho mais cedo, e aí vai se ajustando. Mas é um dia positivo para os derivados também. Então, na medida em que sobe o petróleo, o óleo de soja vai puxar, o farelo vai caminhar junto, porque perderam muito na sexta-feira. Ambos vão puxar também a soja em grão, assim como as altas no trigo, que nesse momento passam de 8 pontos nos principais contratos, e a gente está falando de preços de trigo nas máximas de 12, 13, 14 anos, a depender das bolsas. Então, a gente vai ver que uma coisa vai puxar a outra inevitavelmente, ok? Isso é uma situação. Então, fora o dia de recuperação, o mercado de soja vai olhar para os seus fundamentos. Que fundamentos são esses? Conclusão da safra nos Estados Unidos, entendimento de como ficarão os seus estoques, como ficarão as compras chinesas no mercado americano, como fica a demanda interna por soja, que é forte, que há uma demanda agressiva por farelo e por óleo, talvez mais por óleo agora do que por farelo. O farelo chegou num momento, né, mais difícil, mas talvez essa demanda interna seja insuficiente para equalizar ali a diferença com as exportações, que estão fracas em função de uma demanda da China que está mais focada aqui no Brasil.
apesar da soja americana ser mais competitiva agora do que a soja a brasileira, a americana é mais competitiva do que a brasileira, a gente vê a China ainda comprando soja aqui no Brasil para embarque agora em dezembro e para atender a sua demanda imediata. Vai comprar alguns volumes, como aconteceu na semana passada nos Estados Unidos, para embarque janeiro, fevereiro, março. Tá? E tá comprando soja brasileira também para esses embarques, porque aí a gente já é mais competitivo, já que a gente chega com soja mais cedo este ano ao mercado, dado o nosso plantio recorde. Então, passado essa loucura generalizada do mercado financeiro, a gente vai ver o mercado se focar na safra da América do Sul. Aqui para o Brasil, as perspectivas são boas, salvo pontos de preocupação por conta de adversidades climáticas. Nenhuma safra é perfeita, linear, né? Claro que a gente sempre vai ter algum ponto de atenção redobrada. A atenção também está redobrada sobre a Argentina, onde por lá já tem uma área mais extensa sofrendo com a falta de chuvas, sofrendo com os problemas de clima, com condições de chuvas abaixo da média, portanto o plantio ainda está na casa ali de pouco mais de 30%, e todas as questões que a gente já vem debatendo aqui sobre a Argentina, redução de área pela quinta ou sexta safra consecutiva, salvo a safra 18-19, a gente está falando de diminuição de área por conta de problemas econômicos, tributários, políticos, há uma crise instalada na Argentina. Tudo isso traz muita preocupação, então a atenção fica redobrada para o que a Argentina vai entregar de soja para o mercado e o que vai entregar de derivados. Porque a gente está falando num mercado forte de farelo e de óleo, que poderia ficar ainda mais forte caso a Argentina tivesse mais problemas do que a gente já está vendo, e a Argentina é a maior exportadora mundial de óleo e farelo de soja. Então, atenção ao que acontece na Argentina. O mercado vai se atentar bastante a esse ponto. Então, ao lado desses fatores todos que a gente observa do mercado financeiro, da saúde, da economia global, a gente tem que olhar para esses outros fundamentos. Quando a gente traz tudo isso aqui para o Brasil, a gente tem que colocar na conta a volatilidade do dólar, que segue bastante forte, né, e tende a ser ainda mais agressiva o ano que vem, quando nós teremos eleições presidenciais neste país, e naturalmente deverá ser um ano, portanto, de mais volatilidade para a nossa moeda, frente à moeda americana. E a questão dos prêmios. Quando a gente olha para os prêmios da soja 2021, né, a gente está falando de prêmios ainda na casa de $1 mais por bushel sobre os números praticados na Bolsa de Chicago. Então, a gente está falando de uma soja de mais de $13 por bushel, né? Quando a gente olha para os meses do ano que vem, a fevereiro, março, a gente está falando de prêmios mais baixos, consideravelmente mais baixos. Para fevereiro, a última referência foi 45 cents acima de Chicago, para março, 30 cents acima de Chicago, porque quando a gente chega com a nossa safra, a gente vai ter mais volume de soja disponível, naturalmente os prêmios são menores. Mais do que isso, a gente comercializou menos do que no mesmo período do ano passado. Então, quer dizer que a gente vai ter também mais soja para comercializar no ano que vem, o que poderia também pesar sobre os nossos prêmios, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. Ainda assim, nós estamos fechando margens rentáveis para o produtor brasileiro com os atuais preços que são formados aqui para a soja nacional. Isso não sou eu que estou dizendo, são os cálculos dos especialistas que diariamente falam com Notícias Agrícolas sobre toda essa condição atual do mercado, tá? Inclusive, a gente leva isso também para a safra 22-23, tá? Quando a gente faz os cálculos, embora os custos sejam muito mais altos, os cálculos mostram que realmente a gente tende a ter uma safra ainda dando renda ao produtor. Claro que vai ser uma renda muito menor, né? Uma renda muito mais ajustada, nada comparado ao que se observou na safra 2021, né? Também será menor do que a safra 21-22, mas ainda assim a gente vai ter renda. Caso o produtor faça bem as suas relações de troca, o que vai ser bastante desafiador, né? Vamos usar a palavra, acho que desafiador para a safra 22-23 cabe bem. Então, é isso que o mercado vem nos sinalizando neste momento. Vamos acompanhar. E já abre o mercado do dólar, vamos entender também para onde vão as cotações aqui no Brasil, tá?
Vamos olhar um pouquinho aqui para o mercado de milho. Eu vou até abrir aqui uma notícia importante da última sexta-feira para a gente comentar. Agora, o mercado de milho opera ainda estável, mas do lado negativo da tabela na Bolsa de Chicago. Já já a gente tem a abertura aí da Bolsa da B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. O dezembro, 5 dólares e 85 centos por bushel, uma pequena baixa de 1 ponto mais 75. O março, 5 dólares e 90, perdendo 1,5 ponto, bem como o maio, que vale 5,94, e o julho, que também vale 5 dólares e 94 centos por bushel. Eu separei aqui na última sexta-feira, separei hoje a notícia da última sexta, porque nós tivemos aí uma alta, como eu falei, de 3% para as cotações no acumulado da semana, tanto para o mercado externo quanto para o nosso mercado futuro aqui no Brasil, ou seja, Chicago e B3. Quando a gente olha para o nosso mercado aqui, por que a B3 acumulou essa alta tão importante, né? 3% depois das recentes baixas? Parte disso vem de fato dessa melhor paridade de exportação, essa condição, né, da exportação dá melhores chances para o milho brasileiro e para o produtor, para o vendedor brasileiro. Isso puxou bastante as cotações no mercado futuro. Soma-se a isso a questão do dólar, a questão da oferta, que para exportação é limitada, mas enfim, começa a ser equilibrada aqui no Brasil. Então, a gente vê essa condição. E essa situação, né, principalmente dessa composição de melhora da paridade de exportação, mas o dólar deram espaço para esse avanço das cotações na B3 e esse ganho, portanto, acumulado de 3%. Olha só o que diz o Vlamir Brandalize. Internamente, o milho já vem parado, quase sem compradores e não tem muito como mudar. É um período que já vamos para uma acomodação bem típica de final do ano do milho. Então, a gente tem essa condição já esperada para o mercado de milho. Essa acomodação dos preços vem sendo sinalizada e noticiada pelo Notícias Agrícolas já há um tempo, né? Os analistas vêm trazendo esse quadro já tem um tempo e a gente está olhando, portanto, para a confirmação disso. Agora, a surpresa foi, de fato, o mercado futuro foi a B3, né? O que nós temos no mercado externo? A gente teve na última sexta-feira e nos últimos dias alguma melhora de compras de importadores buscando milho norte-americano. Isso deu espaço para ganhos que foram registrados na Bolsa de Chicago. Mais do que isso, a puxada nos preços do trigo ajudou a puxar também os preços do milho no mercado futuro norte-americano. Então, tudo isso resultou também em altas que se aproximaram de 3% aí, olhando para toda essa condição, né? Olha só o que disse o Mike Zuzolo, que é presidente da Global Commodities Analytics, a Reuters Internacional. O milho foi isolado na última sexta-feira, porque as vendas de exportação estavam em alta em um ano de comercialização e a China, o quarto maior comprador. Na sexta-feira foram divulgadas as vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, né? Por conta do feriado que se deu ali na quinta-feira, do Dia de Ação de Graças, então isso foi trazido para sexta, e por isso que hoje, enquanto todos os mercados sobem, a exceção é o milho, que acaba devolvendo um pouquinho, né, bem pouquinho das altas que foram registradas na sexta, quando todos os mercados caíram e ele subiu. Hoje que todos sobem, ele cede um pouquinho. Tá bem? Então, estamos aí acompanhando. Fora também que a gente tem a chegada aí da safra americana concluída e tudo mais, o mercado de milho americano mais abastecido e tudo mais. Agora, atenção à safra 22, 23, essa sim vai chamar bastante atenção. Então, essas são as informações sobre o mercado de milho. Para concluir, vamos só dar uma passada ali nos preços do trigo na Bolsa de Chicago, que é importante também a gente entender, dado o atual momento do mercado do trigo. Oferta muito escassa, problemas logísticos e uma demanda forte, né? Os grandes compradores estão aí vindo ao mercado para recompor os seus estoques de trigo, para garantir os seus estoques de trigo, e a gente tem o dezembro com 8 dólares e 35, 9 pontos e meio de alta, o março 8,49, subindo 8 pontos mais 75, o maio 8,54, o julho 8 dólares e 36 centos por bushel. As altas variam de 2,75 a 9 pontos e meio, e as altas mais fortes são nos contratos mais curtos. O que isso nos mostra que essa oferta apertada neste momento dá espaço a essa sustentação do mercado, tá? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários, né, para ver se eu não
deixei de responder nada sobre os grãos, sobre o café, sobre o açúcar. Aí a gente vai passar pro que o Isaac me pede aqui, que é o mercado do boi gordo, tá? Vamos lá, Então, Isaac, o meu próximo passo é falar sobre o mercado do boi gordo, tá? Bom dia, dona Eliana, nos mandando bom dia por aqui. A vocês todos que nos mandaram bom dia, muito obrigada. O Anderson me pergunta qual o preço do café hoje. Anderson, Bolsa de Nova York, café arábica, $2,40 por libra-peso e mais, tá? Acima de $2,40 por libra-peso. Agora vamos ver como é que abre o dólar aqui no Brasil, como é que a gente vai formar esses preços. Quando a gente olha para o fechamento da última sexta-feira, vou te puxar aqui algumas referências rapidamente para você ter uma ideia de como é que o mercado vai começar hoje. Vamos dar uma olhadinha no tipo 6 bebida dura. Quando a gente olha para o mercado físico do café tipo 6 bebida dura, bica corrida, são preços de R$1.460, R$1.470 até R$1.500 por saca, tá? Quando a gente fala do cereja descascado, a gente está falando de R$1.530 a R$1.570 por saca, tá? Nas principais referências aí de mercado físico, certo? Deixa eu ver aqui os nossos comentários. Carla Mendes, em Goiás, muita chuva, soja com excesso de água nesse momento. Ana Cláudia, obrigada pelas informações. Mato Grosso também está chovendo bastante. A gente vai passar essas informações para o Guilherme Dorigatti, que faz o acompanhamento de safras, para a gente entender aí qual que é o retrato nesse momento, quais são as preocupações e até onde isso é bom, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ótimo dia a todos, nos mandou o Diego, lá de Paranaguá, no Paraná. O Lucas Agro, faz tempo que ele não passa por aqui. Bom dia, viu, Lucas? Obrigada pela gentileza. Bom dia para vocês, ótima programação. Obrigada, Narciso. O Elvis conosco, de São Paulo, capital. Deixa eu ver aqui se eu deixei alguém para trás. Bom dia, Porto Nacional Tocantins. O Alan conosco. Muito obrigada. Mariano Anastácio, o Brasil precisa saber a verdade. É verdade. Bom dia, ele nos mandou aqui também. O Brasil precisa saber a verdade. O brasileiro precisa conhecer o Brasil, não é não, senhoras e senhores? É isso. Bom, não se esqueçam, hein, pessoal, Letícia Guimarães está aqui do lado, ó, na parede de cá, nos acompanhando também, coletando ali as perguntas, dúvidas de vocês. Aquilo que eu não for conseguindo responder hoje, né, por conta, naturalmente, do nosso tempo e da nossa demanda de informações, eu vou respondendo para vocês ao longo do dia, tá? Ao longo das próximas edições aqui, tá? Então, estejam sempre conosco, que a gente está aqui sempre tentando atualizar as informações de vocês. Olha só, o Maurício, no oeste da Bahia, fala aqui, ó, chovendo bem desde ontem, confirmando ali a informação, confirmando não, reforçando a informação do pessoal de Mato Grosso. Ele disse o seguinte: oeste da Bahia do mesmo jeito, chovendo bem desde ontem. A Francilene nos mandando bom dia Francilene. O Sidney Aparecido sempre conosco de reserva, né, no Paraná, perguntando como vai ficar o tempo, já já a gente chega no clima. Aqui em Cristais de Macaúbas chove bem desde ontem, 47 milímetros, e chove nesse Brasilzão, hein? Esquadrão Classe A, obrigada pela gentileza, viu? Aqui em Livramento, no sudoeste da Bahia, choveu mais de 250 milímetros nos últimos 5 dias. Tudo isso, ó, vou mandar isso pro Guilherme Dorigatti fazer uma ronda aí do Realidades da Safra, portanto, nesses estados, tá, pessoal? E a Lúcia, bom dia, Carla, Fazenda Rota, Cabeceiras, no Goiás. Bom dia, Lúcia, obrigada pela companhia e obrigada a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube também, pela confiança no nosso trabalho. Pessoal, quero falar um pouquinho agora sobre o mercado do boi gordo e dar uma sugestão para vocês de conteúdo, ó, mas na mosca, né? Aí, duelo não, né? Junção de titãs. Alexander Horta, que é um grande conhecedor desse mercado. Alex acompanha há mais de 20 anos o mercado pecuário, junto com Alcides Torres, que é analista de mercado da Scott Consultoria, é o próprio Scott, né? É o fundador da Scott, e o Alcides Torres é um dos maiores conhecedores desse mercado e realmente um grande profissional. E vale muito a pena você acompanhar a entrevista do Alcides Torres, que foi feita na última semana aqui. Vou te deixar, primeiro de tudo, o caminho para depois te mostrar a manchete. Ó, mercado do boi gordo seguirá com preços firmes em 2022. Hoje eu tô com 22, que eu tô meio espanhol.
mas Scott Consultoria recomenda cautela por conta das margens mais apertadas. Muitas pessoas me perguntaram na última semana sobre, Carla, a arroba vai continuar firme no ano que vem? A arroba vai continuar firme no ano que vem? A gente tem firmeza, pessoal do Nelore Mucuri, né? Tem espaço para ficar firme esses preços em 2022? Fomos perguntar ao grande Scott e ele falou, sim, temos espaço, né, para essas altas, para preços sustentados, né? Mas é preciso ter atenção na hora de fazer as suas estratégias, porque as suas margens estarão mais apertadas. E senhoras e senhores, quando a gente fala de margens mais apertadas, a gente está falando de todas as culturas neste país. De pitaia até, sei lá, sorgo, a gente está falando de margens apertadas. Por quê? Porque os custos de produção estão e estarão muito altos, né? A gente está falando de fertilizantes, quando a gente fala de plantas, a gente está falando de suplementação animal, quando a gente fala de pecuária, granjeiros, produção de leite, produção de ovos. Então a gente está falando de custos de produção muito altos, né? $1 muito elevado. Então tudo isso traz uma preocupação muito forte para todos os mercados. Café, cana-de-açúcar, frutas, leite, ovos, como eu falei, todas as carnes. Então atenção, porque as margens estarão apertadas, a nossa competitividade, no entanto, vai seguir elevada. A gente acabou de ver a condição da BR do mar avançando, isso aumenta a nossa capacidade marítima e aumenta naturalmente a nossa competitividade, isso é extremamente importante. Então, esteja preparado para um ano bastante desafiador o ano que vem, para as temporadas 2022-23 para o mercado do boi não será diferente. Olha só o que diz ainda o Scott, ou o Alcides Torres. Nas exportações, volta da China é dada como certa, protecionismo dos Estados Unidos tende a perder força e volta da Rússia não deve impactar a demanda. A gente viu, né, que foi bastante pontual esse impacto aí da volta da Rússia que se deu na última semana. Olha só, abre aspas para o senhor Alcides Torres. O movimento de retenção de fêmeas observado desde 2018 deve seguir no próximo ano e isso vai colaborar para a sustentação dos preços da arroba. Os preços da arroba caíram com a saída da China das exportações nos últimos 2 meses, mas conseguiram se recuperar e, abre aspas novamente para o analista, nos últimos 30 dias os preços foram impulsionados pela baixa disponibilidade da oferta e a cotação passou de 260 para 320 reais por arroba, tá? Uma alta de 60 reais. Então, senhoras e senhores, a minha sugestão, ouçam esta entrevista atemporal de Alcides Torres. Como eu falei, um grande cara, um grande conhecedor. A gente está muito atento a tudo que parte da Scott e, claro, dos outros analistas também. A gente está falando de Caio Junqueira, Caio Toledo, Fernando Henrique Iglesias. É um super time que fala conosco aqui semanalmente para te trazer informações bastante alinhadas aí para que você possa tomar boas decisões diante desse cenário de desafios que você vai enfrentar em 2022, tá bem? O João diz o seguinte, o João Fagundes, por isso que não chove aqui no Rio Grande do Sul, toda essa chuva vai pra cima. Verdade, né, João? Típico de um ano de laninha, tá? Virgínia Alves vem falando muito sobre isso aqui, tá? Preços da soja, Elaine, nessa safra, previsão de queda, é isso mesmo, Elaine? Olha só, a gente vai chegar com uma oferta superior a 140 milhões de toneladas. A América do Sul deve chegar ao mercado, com a sua totalidade, com 212 milhões e meio de toneladas. Então a tendência é de que o preço possa ceder um pouquinho. Mas como a gente sabe que a gente tem aí estoques apertados, uma oferta crescente, os preços tendem a ter um certo equilíbrio segundo os analistas de mercado. A gente vai ter outras variáveis formando preço para o Brasil, como o dólar, como o prêmio, como a demanda. A demanda da China está comprando soja aqui no Brasil, quando naturalmente e tradicionalmente estaria comprando nos Estados Unidos, por exemplo, né? Neste momento, e está comprando aqui. Isso ajuda a manter preços melhores para nós. Mas como é que as coisas vão ficar, né? Então precisamos acompanhar, tá? Não dá para a gente dizer é isso e vai ser assim, né? Ainda tem bastante água para passar debaixo dessa ponte, tá? Isso também não quer dizer que o preço vai subir, explodir, disparar, tá bom?
Bom, falamos então sobre os principais mercados e agora eu queria dar uma passadinha aqui nas nossas notícias, senhoras e senhores, para a gente dar uma olhadinha no clima também, tá? E dar uma olhadinha também nos mercados asiáticos. Então, vou começar com os mercados asiáticos, tá? Acho importante a gente trazer essa informação dos mercados também lá na Bolsa de Dalian. Bom, subiu o farelo, caiu o óleo e o milho ficou estável nesta segunda-feira na Bolsa de Dalian. O suíno vivo caiu 4%, despencou, enquanto o minério de ferro subiu 4,8% nesta segunda-feira, tá? Então, essa já é uma informação importante desta manhã de segunda-feira também. A gente está falando, né, dessa questão toda aí do mercado asiático e, como eu falei, diferente das bolsas em outras partes do mundo, a Ásia, que também, né, tem o seu fuso horário aí, o mercado acionário chinês fechou em queda com preocupações ainda sobre a variante Ômicron. Olha só, o mercado acionário da China fechou em queda nessa segunda-feira em meio às preocupações com a recém-descoberta variante do coronavírus que pode ser resistente à vacina, enquanto analistas preveem um impacto limitado sobre as ações chinesas. A variante Ômicron se espalhou pelo mundo, mesmo com países adotando restrições de viagens para tentar se proteger. As ações do turismo recuaram 3,4% devido ao ressurgimento das infecções por Covid-19 na China e a nova variante. Inclusive, esse aumento nos números de casos confirmados de Covid-19 na China, eles já vieram promovendo aí pressão sobre alguns mercados nas últimas semanas, dessa vez não seria diferente, não é? Então, temos aí esse quadro, tá? Seguimos aqui com as nossas notícias. O IGPM, que é aquela espécie de inflação do aluguel, desacelera a alta a 0,02% em novembro, dados da FGV que já estão disponíveis aqui para você no Notícias Agrícolas. Dados de hortifrutis pelo CPEA. Banana, preço da nanica sobe levemente na Ceagesp. Cenoura, com oferta controlada, cotação não se altera em Minas Gerais. Alface, menor ritmo de plantio, reduz oferta em São Paulo, isso quer dizer preço um pouquinho mais elevado. Cebolas, cotações quase não se alteram no sul do país. E uva, concorrência com o Vale afeta viticultores do Paraná, tá? Preços ao produtor recuam e IGPM desacelera a alta, como eu já apontei para vocês por aqui. E tem uma outra informação importante que saiu no final de semana, que é a França detectando um novo foco de gripe aviária e fechando granjas contaminadas. Se lembram também que na última semana eu falei muito sobre a questão da gripe aviária na Europa? Pois então, a coisa está se intensificando e especialistas de saúde franceses alertam para a possibilidade de transmissão da doença para humanos, o que fica ainda mais grave. A França anunciou nesse sábado, 27, que detectou uma forma altamente patogênica de gripe aviária em uma granja no norte do país. Autoridades francesas informaram que ainda não se sabe exatamente qual a cepa que infectou os animais, mas que todos serão abatidos de antemão para evitar que a doença se espalhe. É protocolo. Não se esqueçam também que a Letícia está em cima desse assunto muito forte, porque o Brasil, e ela inclusive entrevistou um representante da CNA, o Brasil está tentando se proteger aí de todas as formas, não só contra a gripe aviária que está aí registrando um surto na Europa, como também a peste suína africana, apesar de não ter sido identificado aqui, foi identificado em alguns outros países e traz essa necessidade de uma proteção redobrada, que é o que estamos fazendo e é o bom trabalho do Ministério da Agricultura e as agências de vigilância sanitária. Isso é muito bom, tá? Para concluir, senhoras e senhores, 8 horas e 59 minutos, vamos dar uma olhadinha no que nós temos para previsão climática nesta segunda-feira. Já já a Virgínia chega com informações muito mais detalhadas para você, tá? Que ficarão em destaque na nossa página inicial. Mas olha só, dezembro começa com as acas no Brasil. As projeções dos modelos meteorológicos indicam a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é as acas, né? Como é conhecida, na próxima quarta-feira, 1º de dezembro. Esse sistema deve ficar ativo no Brasil pelo menos até o sábado, dia 4, né? Com isso, a expectativa, olha só, atenção, hein?
é de que os primeiros dias de dezembro sejam marcados por chuva volumosa em muitas áreas do centro-norte do Brasil. Os estados que mais devem receber chuvas são Minas Gerais, norte do Rio, sul e interior da Bahia, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Pará. Neste período, há também grandes volumes de chuva no Espírito Santo, Maranhão, Piauí e sul do Amazonas, né? Mas, em contrapartida, nós devemos ter um volume de chuvas ainda limitado no sul do Brasil. Estamos aqui acompanhando. Caso a gente tenha alguma novidade, a gente está de olho e vai te avisando, tá? Mas fato é que a gente tem essa condição. E nós temos também uma frente fria avançando aí para, né, o sudeste nesta semana. Também é uma informação que parte da Clima Tempo. Olha só, a formação e a aproximação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical no sul do Brasil favorece o aumento da nebulosidade e o retorno das chuvas em todo o estado de São Paulo nesta segunda, já hoje, 29 de novembro. No centro-oeste paulista, há previsão de chuva ainda pela manhã. Na capital e demais áreas de São Paulo, o sol ainda predomina, a temperatura sobe e faz calor, Deus nos ajude. As pancadas de chuva ganham força e se espalham ao longo da tarde e da noite. E ainda não temos, portanto, essa previsão de chuvas fortes e generalizadas como precisa o Rio Grande do Sul. Demanda já passada para a Virgínia Alves, nossa especialista aqui em clima, além do café, e vai trazer essas informações, como eu falei, detalhadas para vocês. Deixa eu ver até se não tem alguma coisa aqui no meu WhatsApp para vocês em primeira mão, mas acho que hoje ainda não. Virgínia tá toda demandada, mas muito mesmo, que a menina é boa, né? Então, a gente, ó, no lombo da Virgínia. Brincadeira, senhores. Mas que a gente demanda muito daqui dessa equipe, muito, né? Para atender todos vocês, é preciso a gente demandar. Mas a gente tem um grande time, viu, senhoras e senhores? Um belo time, são os jornalistas mais especializados desse país. Também pudera, né? Somos treinados por João Batista Olive e Alexander Horta. Impossível, né? Não sermos exigentes conosco, né? Somos, de fato, um time muito alinhado, graças a Deus. Vamos lá. Eu queria só trazer uma informação para a gente terminar aí o nosso Pão de Agro de hoje. Ontem passou no Fantástico aquela matéria triste sobre os búfalos e búfalas que foram abandonados aqui em Brotas, né, no interior de São Paulo, ou pelo seu dono, ou enfim, foram abandonados, né, e alguns foram enterrados vivos até, é o que se investiga. E a gente está falando de uma parcela da produção, né, de produtores que não representa os produtores brasileiros, né, os criadores brasileiros de bubalinos, enfim, de animais de todas as formas. Então, assim, mais uma vez, é lógico que a gente tem que dar essa notícia, porque é inadmissível que animais tão incríveis como são os búfalos, né? O olhar deles é tão profundo que chega a hipnotizar a gente. São animais lindíssimos, né? A robustez e a serenidade desses animais é uma coisa incrível. E realmente são animais muito espiritualizados, dá pra ver ali, né? Muito mais que os seres humanos. E quando a gente olhava aqueles animais numa situação, né, de entregues à mercê, porque ficaram morrendo de fome, morrendo de sede, né? Muitos morreram, outros, graças a Deus, os veterinários fizeram um mutirão de voluntariado e foram salvando os animais, recuperando os animais. Aquela parcela, aquele produtor, não é um produtor que representa o agronegócio brasileiro. Em nenhum momento a matéria do Fantástico ouviu a Associação dos Criadores de Zebuínos e de Bubalinos, ou outro criador, né, que mostre como o bem-estar animal é uma prioridade entre os nossos criadores e não criminosos como aquele senhor, né, aquela coisa que deixou ali os animaizinhos à mercê, né? Isso é cruel e vou dizer, volto a repetir, o produtor rural é uma coisa, o criminoso, seja ambiental ou de maus tratos aos animais, é somente um criminoso, deve ser julgado, enfim, e ter ali o castigo que merece. Fora o castigo divino de deixar aqueles animaizinhos passando fome e sede. Mas, mais uma vez, a grande mídia não vai ouvir o que é a realidade da produção, o que é a realidade
da criação de búfalos, por exemplo, fora a criação de Nelore, fora a criação de Angus, fora a criação de outras raças. Então, a você que cria búfalos, parabéns por ser um criador responsável, que olha de fato ali para os seus animais como membros da sua família, porque a gente sabe que quem cria animais como os búfalos, por exemplo, ou outros, de pintinhos de um dia, né? Eles precisam ter bem-estar, a gente está lidando com seres vivos, né? De plantas a animais, a gente está lidando com seres vivos. Então, assim, aquele produtor não representa a produção e os criadores do Brasil. E eu só quero dizer para vocês, criadores do Brasil, que criam com responsabilidade e gentileza os seus animais, eu tenho muito orgulho de falar para vocês e por vocês, tá certo? Então, com esta mensagem, vamos aí te desejando uma excelente semana, que seja uma segunda-feira muito produtiva, que seja um dia de bastante trabalho e de bons resultados. Por aqui, a nossa programação só começou nessa segunda-feira e a gente segue para que você seja sempre o produtor e a produtora mais bem informados deste país, tá certo? Amanhã a gente se encontra aqui novamente às 8 horas. Até lá!